né? Então, consultores e consultoras ambientais que buscam se encaixar, se enquadrar dentro do mercado e buscando oportunidades de trabalho, né, de licenciamento ambiental, tem diversas atividades para serem feitas, diversas atividades de planejamento, de organização. E hoje, o tema específico a gente vai falar sobre tudo isso daí dentro de um cronograma, onde você consegue ter uma visão geral. Então, um cronograma nada mais é do que uma lista de atividades organizada com uma previsão de data de início, de data de fim e uma duração, né? Os cronogramas eles podem ser feitos mais detalhados, menos detalhados, com mais informações, como responsáveis, como até mesmo envolvendo questões relacionadas a custo, mas é muito comum a gente ver os cronogramas serem utilizados para uma obra de engenharia, né? Seja ela uma construção de um empreendimento que vai precisar de um licenciamento, mas até mesmo na reforma da sua churrasqueira, se você for contratar um profissional e quiser ter uma ideia de quanto tempo isso vai levar, você vai montar um cronograma e é possível você chegar numa conclusão com base na experiência e com base até mesmo em consulta a outras pessoas que têm experiência, que são os especialistas, para alimentar esse teu cronograma. Então, independentemente agora, falando, né, do trabalho que você faz, da atividade que você está tocando, mas daquilo que você está planejando fazer, um cronograma ele tem que estar no seu checklist como um dos itens essenciais, ainda nessa fase de planejamento. Tá? Então, o cronograma é isso. E a pergunta que eu já lanço aqui, que é para reflexão também, e é para entender o que é, o que não é, qual que é a diferença aí entre um cronograma e uma agenda, por exemplo, né? Por quê? Porque dentro desse trabalho de ir atrás de trabalho de licenciamento ambiental, você pode organizar um cronograma e o resultado desse cronograma, você pode utilizar a sua agenda como uma ferramenta de apoio para te lembrar das diversas atividades previstas num cronograma. Então, basicamente, a diferença entre um cronograma e uma agenda é que a agenda você coloca compromissos, atividades pontuais em datas específicas e você não controla o prazo dessa atividade. Então, o cronograma ele serve para te ajudar também a medir quanto tempo você está levando para fazer determinada coisa. Um cronograma, como nós estamos falando aqui hoje, ele pode ser aplicado para você planejar, conseguir um trabalho de licenciamento ambiental em 3 meses, mas não somente você vai usar a mesma lógica, a mesma estrutura a partir do momento que você pegar esse trabalho, começar um trabalho de licenciamento ambiental. Com o órgão ambiental, o relacionamento, a conversa, ela precisa ter também uma previsão de quando que as atividades vão acontecer. Então, o cronograma é essencial quando você vai fazer um trabalho para o órgão do licenciamento ambiental, apresentar os resultados para o órgão ambiental e vai apresentar, seja uma estimativa, seja já um compromisso, né, de como que você vai executar determinadas tarefas. Sem falar que quando você está fazendo prospecção de cliente, você vai entrar em contato com ele, ele vai te apresentar as informações básicas e mínimas e você vai começar a estruturar o teu cronograma. Na hora de apresentar a proposta técnica e financeira que nós falamos na live de ontem, justamente você também vai utilizar o mesmo raciocínio de ter um cronograma para o cliente, para aquela pessoa que vai te contratar. Então, percebem que nós podemos utilizar um cronograma em diversas situações.